Tudo bem? Estamos iniciando o Turf em Alto Estilo Betson, indicações para o Cristal. Corridas nesta quinta-feira, iniciando às 14 horas e 20 minutos. E depois teremos as corridas da Gávea na sequência. Na sexta-feira, corridas em São Paulo, começando mais cedo, 13 horas e 30 minutos. E depois, na sequência, as corridas do Rio de Janeiro. Ou seja, começa tudo às 2 da tarde, termina tudo às 11 da noite. E depois é só carnaval para quem gosta. O meu tempo já passou. Jornal do Turf circulando com as seguintes manchetes: London Moon buscará a tríplice coroa. Ninguém tem dúvida disso. Keep Cooler é de criação do Dr. Ulisses Leão Carneiro. A repercussão da Pedra Única. Pro Turf venderá nesta quinta-feira. Fera do Mano com categoria. Catar do Iguaçu largou e acabou. Zilhão dólar e lindo final. Maranhão confirmou as expectativas. Just Like com facilidade total. Na contracapa do jornal, que é uma segunda capa, obviamente. Vamos chegar lá. Chegando. Twist and Shout é candidatíssima. Oriana do Iguaçu voltou dando show. Deu Quechua no Cristal. 5 vezes Rio Iguaçu. Jorge Carlos recebeu merecida homenagem. Maim Imortal aos esbarros. Jason Speed de ponta a ponta. Avião Surenha na Madalena. Gianni e Moreira rumo à Arábia. Jefferson, London Moon. Confirmou, né? Apesar de ter. Ele é um animal que ele não. Tirando fora, acho que a Copa NPC, a Copa Precocidade e Velocidade, quando ganhou, as outras ele sempre ganha com uma diferença no máximo de um corpo, né? E confirmou as expectativas de ele ser e a tendência de ser. E torcer, né? Para ser o tríplice coroado, porque é um Agnes Gold, mas acho que o Quantify, né? É um cavalo que pode render mais na distância longa, porque por ser neto de Nedal e Ganesh, eu acho que ele é um cavalo mais para longa. Twist and Shout. Uma égua que eu tinha jogado já umas 2 vezes nas outras carreiras, inclusive com Lavoura, eu achei que ela tinha aquele dia da desclassificação da René, né? Da René, te lembra? Ela chegou em quarto junto. E ela confirmou, eu achava que ela sempre foi uma égua boa. E filha da Screen, né? A Screen nunca negou a linhagem, né? Toda da Screen que vem, né? São só éguas de provas de grupo, né? E ela confirmou. Keep Collar ou Keep Cooler. Os argentinos chamavam de cooler o cavalo. Eu chamo de Keep Cooler. Eu não tenho muito o que falar, né? Só pelo reaparecimento dele, né? Bençulei em decadência. Que na realidade a milha, se tu ver a milha, por exemplo, do Brasil, foi uma milha disputada, o Biansuren ganhou, mas foi uma milha apertada, né? E ele estava parado, né? E ele, pelo reaparecimento dele, já demonstrou, né? Que é um cavalo acima da média, né? Oriana do Iguaçu, imbatível? São Paulo, no Rio de Janeiro, aquele dia pegou em essência, né? Que não vai estar no páreo esse ano. E a velocidade de São Paulo, a princípio, como disse, não ia vir muitos do Rio, né? Copa BCPCC, precocidade e velocidade. Eu acho que vai ficar pelo Rio Iguaçu, eu acho. Quilate ou Catar? Quando eu ouvi o canter do Catar, aquele dia, achei um cavalo bem acima da média dos outros, né? Deu pra ver já no canter, né? Eu gosto muito do Nevermind. E acho que o Maranhão, aquele pulo dele lá, quase rodou no prolongamento ali. O Nevermind vai melhorar. O problema só mais é que são quantos na finais? 16 para aquele cotovelo, né? Aí vai depender muito da tua largada, né? 2024 será em São Paulo. As indicações do Cristal serão do Matias e do Jefferson essa semana para betson.com.br. Depois de boas-vindas e 50.500 você recebe o dobro. Pedra Única? Eu vi várias discussões, né, somando os jogos internacionais. Não, estava somando jogos. Passou de 1 milhão com os jogos internacionais, mas os jogos internacionais tu está jogando para fora, né? Sim. Quando o internacional for o contrário, jogar na nossa, né? Eu acho que aí a tendência é. Eu quero deixar um recado para os dirigentes dos Jockeys Clubes. A Pedra Única, ela não beneficia o apostador brasileiro no momento atual. Vou dizer rapidamente. O que sobrou para o turfista brasileiro? Acertar o Pick 7 ou o Bet em EX? Quantos ganham normalmente essas modalidades? De 1, quando dá um monte de favorito, 25, 30. O resto erra, certo? Pick 3 inicial, 100%. Ótimo. Tu é obrigado a acertar o primeiro e segundo, ou penúltimo e último. Senão você já foi com 100% pro brejo. Se você fizer uma acumulada de 5 cavalos no duro,
É 40% a bonificação. Então veja bem, você tem que fazer um pique 3 obrigado, inicial e final, a 100%. Ou uma acumulada de vencedor com 5 pares que dão esse valor, se eu não me engano é esse valor mesmo, de 40%. Então o que eu quero dizer? O apostador vai ser obrigado a jogar no páreo a páreo. E no páreo a páreo ninguém escapa. E aí o turfista perde o seu dinheiro e para de jogar. E para de circular o dinheiro. E aí atrapalha muito. Então o que eu quero dizer é o seguinte: acumulada de dupla, que era uma forra. O cara podia acertar a acumulada de dupla e arrumar uma grana, tá aqui, ó. Acumulada de vencedor, ó. 5 pares, 40%. Então, olha a disparidade. Você faz uma acumulada 100%, primeiro e segundo mais um, ou penúltimo e último mais um, ou você tem uma alternativa de fazer uma acumulada de 5 carreiras no duro para ganhar 40%. Complicou. A de dupla, eu te falei que o Ailton estava tentando falar com o pessoal do Rio para tentar... Pois é, mas aí tu faz uma pedra única, o cristal mantém a pedra... Aí a multiplicação em São Paulo Fx é 1,75 contra 1, aí aumenta o bet em X para R$2, oneraram o apostador e desoneraram o apostador na hora de ganhar. Uma coisa só que que eu não vi ainda, até porque vai entrar só em abril, né? Então ainda... Que é a Daily Double? Como é que vai ser a Daily Double? Com 20% de retirada e o show. Mas aí a pedra única tem devolução. Não, mas como é que vai ser a Daily Double? Porque a Daily Double, quando teve a pedra... A Daily Double vai valer o rateio de vencedor. Vai ser feito um cálculo sobre o que jogar. Como é o jogo dele. Se jogar 5 mil, não vai pagar nada. Como é o jogo aquele que teve aquela vez que eu acertei uma Daily Double no favorito e um azar, até pagou bem, mas é porque estava o jogo indo para fora, te lembra? Aquela vez no... Complicado. Teve um mês, não é isso? Complicado. E a pista ontem? Todo mundo sabia que não podia dar grama. Todo mundo sabia que não podia dar grama. Só a Comissão de Corridas do Rio resolveu dar grama, né? O Miguel Leão hoje criticou eles no programa, eu critiquei no Turf ao Vivo ontem. Não adianta, quando a gente bate palma, a desclassificação do London Moon, se quisesse desclassificar, desclassificava, se quisesse confirmar, confirmava. Não ia contentar ninguém, todo mundo ia discordar, como tem gente discordando. Tá? Semana passada eles confirmaram o páreo rapidinho lá do Lavor, da Blue Fountain, que foi perfeito. Desclassificaram perfeito o páreo do Gargamel. Mas, da grama ontem, não podia dar grama. O cara que errou o pique 7 tinha joques de chapa, que era barbada na grama, né? Entre aspas. Barbada não tem no Rio, né? Semana retrasada, 5 por de R$1 não deu nenhuma. Então, quer dizer... O problema só é que o que acontece, se a pessoa tem uma dúvida se pode passar para areia, começa a olhar para o tempo, vai chover, vai mudar o tempo, aí o cara tem que gastar... Mas forçar a barra, não tem como baixar a grama de 6.1 para 5.5 na segunda-feira. Forçar a barra. Vamos parar com isso, vamos cumprir o negócio. Vai lá e olha lá, não dá para dar grama. Não dá grama, pronto. É simples. Tem vários profissionais remunerados no Rio de Janeiro. Eu não vou dizer aqui o salário de cada comissário, para trabalhar uma vez por semana. Vamos fazer a coisa certa. Depois ficam bravos comigo, faz as coisas erradas, são criticados. Vamos lá, Cristal. Matias, primeira prova, 3, Gripen, meia, Paulistano e 4, Tirano Face, Jefferson. Vou dar uma pule diferente do primeiro páreo. Vou marcar o Giant Irish, número 2. Quando venceu fácil. Depois ele fez terceiro longe, mas o narcisista ganhou longe e correu bem naquela turma de cima. E se der a chuva que está prevendo para hoje, para amanhã, né, que tem chuva, a pista vai estar boa também para ele. Vai estar macio. Para o Giant Irish. Marquei ele. Deixei para segundo o Gripen o 3, não marquei ele para frente porque não vai, pela estreia dele, o tempo que chegou é uma semana. Quer dizer, praticamente só desceu do caminhão, ficou aí e já vai correndo. Então vou deixar ele para segundo. E o Paulistano 6 para terceiro, 2-3-6. 2-3-6. Eu gosto de fazer um pique 3 inicial. Não vou fazer na quinta-feira. Não vou fazer porque, na minha concepção, só o You Might Right não tem chance de ganhar o primeiro páreo, mas tem chance de ganhar também. Então, por que eu vou levar 6 animais no primeiro páreo e 2 no segundo? Acabou a bonificação. Então, não tem pique. Pulamos o pique 3 inicial na quinta-feira. Segunda prova para a Global Oil Distribuidora Limitada. Um abraço ao Luizinho, a Marta, ao Chico lá em Rio Grande. O Matias indica 2, Temido Fon, 4, Roderick Lewis e número 1, Matt Biondi, que trabalhou muito bem. Isso, trabalhou bem mais falar. E se tiver uma briga suicida na frente entre 2 e 4? No caso, eu acho que, pelo que mostrou o Temido Fon, o Roderick Lewis é o mais ligeiro, né? Então o Temido Fon vai sair atrás, normalmente.
Isso a gente pensa, né? Depois lá dá. Depois dá tudo ao contrário. Mas eu fiquei com o Odair Lewis igual pra frente, ele no Turf Gaúcho ele teve, se não me engano, um probleminha, né? Acabou não correndo na final tudo que podia. Deixei o TV do Fon para segundo e o Matt Biondi para terceiro. O par entre os três. O Matt Biondi um pouquinho abaixo, mas com esse trabalho pela raça, o Cronos, né? Que tá dando sempre animais, né? Bons, então é bom ficar de olho. 4-2-1. 4-2-1. Aí você vê, você leva todos no primeiro, 1-2-4 no segundo, 18 combinações. Não dá. Chegamos à terceira prova, início do Pick 7, garantia 52 mil, bonificação 8,200. Aqui sim, aqui eu vou fazer um Pick 7, que aí você tem chance de dar uma tacada. Mas é isso que eu falo, eu posso jogar mais que o Delgadinho, que pode jogar mais que o Jefferson, que pode jogar mais que não sei quem, beneficia quem pode jogar mais. Nem sempre ganha, né? Tem aqueles que chegam lá e jogam R$8, R$4 e tiram, né? Mas o Matias indica 3, Leão da Lagoa, 2, Ixwell e número meia dúzia, Drawing. Eu pensei esse páreo de noite, pensei assim, vai largar brigando Ixwell e Leão da Lagoa, o Drawing terceiro, ganha o páreo. Mas se o Drawing largar metendo os 3, ganha Regal Centauros ou Crack Billion. Vai, Jeff. Eu fiquei com o Ixwell número 2, porque a distância tá boa para ele, para um animal que ele gosta de correr junto com os ponteiros. Levou uma carreira de estreia e vai levando peso, por exemplo, de 5 kg do Leão da Lagoa. Então fiquei com ele. Ixwell número 2, deixei o Drawing para segundo, que larga por fora, é um cavalo, não é aquele ligeirão, né? Então pode vir de menor a maior. E 2,6. E o Leão da Lagoa, o número 3 para terceiro, que é o cavalo aquele que parece que vão matar na reta, né? Várias vezes ele reage e ganha. 2,63. 2,63 para o Jeff. Esse é o Turf em Alto Estilo Betson, patrocinadora do Protetora, do Bento, do Derby 2023 e do Turf Gaúcho 2024. A quarta prova, clássico Oswaldo Aranha. O Matias indica 3, Electra Dollar, 5, Son of the Cats e número 1, Gazelle. E você, Jeff? Fiquei também com a Electra Dollar. Ganhou bem aquele dia da Lizarra. O tempo não foi uma maravilha, 42,1, mas a Gazelle quando ganhou para aquele também 42,5. Claro, não dá para dizer sempre a pista, né? Porque a pista do Cristal cada vez marca um tempo. Mas a Electra Dollar ganhou numa raia completamente seca por dentro ali pela baliza 4 e a Gazelle veio pela baliza 10, que é bem melhor que a baliza de dentro, né? Fiquei com ela então, Electra Dollar, número 1 para segundo a Gazelle e para terceiro deixei a Son of the Cats número 5, que ganhou aquele dia na desclassificação. 3-1-5. Essa desclassificação tem gente chorando até hoje, eu sei lá. Quinta prova, 1.200 metros na areia para Global Oil. Matias indica 4, Rainbow Lewis, 7, Save da Serra e número 1, Mark Hotko. E você? Fiquei com o Rainbow Lewis também, número 4, o irmão inteiro lá do Bob Moore. Naquele dia ele não fez a dupla com o Save da Serra, porque fez a curva aberto, não alinhou na reta. Estava meio verde, ele não perde com o Save da Serra, hipótese alguma dessa feita. E fiquei com ele, mas longe de ser babado, esse páreo aqui é um páreo equilibrado. Deixei para segundo esse estreante, o Chatinho, número 3, filho do Setembro Chove. A mãe dele já deu uma égua que ganhou o clássico aqui no Cristal, que é reprodutora, se eu não me engano, ela é reprodutora, mas ela era de propriedade JG agora. Just Having Fun. Ganhou várias em clássico aqui. Então, esse Setembro Chove não deve ter rebate na areia. 4-3. Para terceiro, deixei a estreante número 5, Bayswater, uma Verrazano, tem raça, criação do Fronteiro. E o meia dúzia, o The Canman. 4-3-5-6. 4-3-5-6 para o Jeff. Vamos virar o programa. Vamos chegar à sexta prova da jornada, 1.200 metros. O Matias indica 3, Roman Noir, 2, Legado e número 5, Bárbara da Lagoa. Eu acho que são os 3 nomes do páreo, Jeff. Eu acho que o páreo estaria entre esses 3 e o estreante que acredito foi retirado, The Best in the West, né? Os 4 seriam do páreo. Eu fiquei com o Legado, mesmo vindo disparado, porque agora ele vai aditivado, né? Vai de Lasix Fenil, que não poderia... Ele vai levinho também, né? Vai leve. Irmão materno da égua do Vecchio, aquela que deu o problema, a Magic Moon, a Ju. Para segundo deixei o Roman War, ela ganhou o Clame de São Paulo, chegou longe, é verdade, mas fez segundo no Rio de Janeiro na turma. E o cavalo que chegou a 6 corpos dele, quase ganhou, do Leblon Time, que foi o Lamiel, chegou a 5 corpos dele em quinto, naquele páreo.
O LeBron Time ganhou quantas no Cristal? Uma. Eu não sei se ele ganhou, porque ele correu muito clássico, né? Uma, correu com o Moro do Kentucky assim por diante, então é um nome de proa. 2-3. E para terceiro deixei os outros dois, a Égua, a Bárbara da Lagoa e o 6, o The Best in the West. 2-3-5. Do estúdio Tocilusão, do Dr. Luiz Eduardo Fios de Oliveira. Chegamos à 7ª prova para betson.com.br, mais de 35 hipóteses para você apostar todos os dias. O Matias indica 7, Fly to Venus, 1, Dizzy e número 4, Dali Bela Vista. Eu fiquei com a Dali Bela Vista eu também acho que ela vai repetir. Pela descarga da Josiane e porque aquele dia ela perdeu a carreira, acho que em cima do disco foi para Biju. E eu acho que a tendência dela é só cada vez melhorar mais, mesmo tendo aumentado a distância para 1.200. Para segundo, deixei a Biju, que aquele dia uma Forestry, qualidade dispensa, São José da Serra, 4-6. Para terceiro, a Dizzy, número 1, que está correndo pouco, mas já chegou em pares mais fortes até, e voltou quem ganhou com ela, que é o Lucas. E a 7, Fly to Venus, 4-6-1-7. Chegamos então à 8ª prova para Global Oil, abre o pique 3 final, 1.380 metros. O Matias indica 7, Decalidad, 4, Gol Petrus Gol e 2, Icacoré. 7-4-2, eu acho que é os 3 nomes do páreo, de fato. Eu fiquei também com Decalidad. A distância essa foi a distância que ele ganhou mais fácil no Cristal, acho que por uns 10 corpos, quase 9 corpos. E fiquei com ele para frente. Deixei o outro da parelha, o Icacoré, para segundo, que é um cavalo que ele corre empurrado, parece que ele nunca vai chegar, né? Porque tu olha, ele vem empurrado a carreira inteira. Mas está sempre figurando. 7-2. E deixei para terceiro o 4, o Gol Petrus Gol, e o 5, o Dom Aidar, que está correndo agora não tão de frente, né? Está correndo junto e está chegando sempre. 7-2-4-5 para o Jeff. Chegamos à 9ª e última prova, betson.com.br. O Matias indica 5, Alabama Rush, 7, Yours Timing, e número 2, Happy Rich. E você? Fiquei com o Yours Timing, acho que levou uma carreira de estreia. E é um animal que, como o Luciano tinha me dito, é um animal que ele só galopa, né? Não força em trabalho nenhum. E aquele dia ele correu até junto com os ponteiros, em São Paulo ele estava correndo no meio do pelotão. Acho que agora 1.300 é uma distância melhor para ele correr mais tranquilo, acho que ele, e aclimatado, já acho que ganha o páreo. Deixei para segundo o Alabama Rush, que voltou a correr bem aqui no Cristal, e corria bem no início de campanha em São Paulo. E para terceiro, Perna Longa 1 e o Dom Terezo 8, que não confirmou as outras, a carreira anterior dele. A última correu bem menos. 7-5-1-8. Para concluir, o Turf Alto Estilo Betson Indicações Cristal, para betson.com.br Global Oil, as boas do Matias. Primeira prova, número 3, Gripen. Sexta prova, número 3, Numerologia, Roma Noir. E você, Jeff, o que marcou? As boas do Jeff? Eu marquei 3 que eu acho as melhores. Terceiro, 2, Ipsuel. Quarto, 3, Electra Dólar. E no nono, 7, Yours Time. Terceiro, 2, quarto, 3, nono, 7. Estamos concluindo aqui o Turf Alto Estilo Betson Indicações para o Cristal. Teremos ainda a gravação essa semana do Turf em Alto Estilo Betson Indicações para a Cidade Jardim. Obrigado pela sua participação. Obrigado, Jeff. Obrigado, um abraço. Até breve. Tchau.